Tudo bem com vocês? Prontos para mais um Quartas de História? Espero que sim! Hoje nós vamos conversar sobre Gideão, um cara que sentia muito medo e que era o menor da sua família, mas que ainda assim foi extremamente usado por Deus. Não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e já aproveita para deixar um comentário lá. Coloca o nome de algum personagem que você gostaria de ouvir a história, beleza? Bora lá! A história de hoje começa com o povo de Israel prisioneiro mais uma vez. O povo peca novamente, se afastando, se desviando dos caminhos do Senhor, desobedecendo ao que Deus tinha para eles e, portanto, saindo dos trilhos. Então, novamente, eles vão ser dominados por um outro povo, dessa vez pelos midianitas, que eram da região de Midian. Eles ficam ali sob o domínio dos midianitas cerca de 7 anos, e 7 anos de muito sofrimento e de muita escassez. Os midianitas eram um povo extremamente numeroso. A Bíblia diz que eles eram como gafanhotos ou como a areia da praia, ou seja, era um povo muito grande e, portanto, tinham muita força. Por conta disso, eles amedrontavam bastante o povo de Israel. A Bíblia também relata que o povo de Israel, toda vez que saía para a colheita ou saía para cuidar das ovelhas, dos jumentos, do gado, os medianitas apareciam e então acabavam com as colheitas do povo de Israel, matavam os seus animais, impedindo assim que eles tivessem da onde tirar seu sustento, da onde tirar seu alimento. Então eram aí 7 anos do povo sentindo muito medo. O sofrimento era tão grande entre o povo de Israel que o povo de Israel volta a clamar a ajuda de Deus. Então Deus resolve levantar um novo juiz para libertar o povo dessa situação em que eles estavam. É nesse momento que um anjo do Senhor desce dos céus e se senta debaixo de um carvalho, uma grande árvore. Então ele avista um homem que estava malhando trigo num tanque de uvas. Uma cena extremamente curiosa, porque naquela época não se malhava trigo no tanque de uvas. No tanque de uvas se preparava o vinho. O trigo era preparado em um lugar aberto, extremamente grande, com muita ventilação. E a uva era preparada para virar vinho em um lugar mais secreto, escondido, abafado. Mas Gideão, o homem que o anjo havia avistado, estava fazendo o contrário. Isso porque Gideão tinha muito medo dos midianitas. Ele sabia que se ele malhasse o trigo no lugar de costume, ou seja, num campo aberto, ele facilmente seria interrompido pelos midianitas, que levariam então todo o seu trigo, fazendo com que a família não tivesse novamente o que comer. Então Gideão se escondia no tanque de uva para conseguir malhar o trigo e ter alimento para os seus familiares. Isso mostra que Gideão era um cara muito decidido e extremamente corajoso, porque malhar o trigo no tanque de uvas era uma atividade extremamente penosa, extremamente difícil, mas ele sabia que ele dependia disso para dar alimento para os seus. E é isso que abre os olhos de Deus para Gideão. O anjo aparece a Gideão e diz: você é corajoso e o Senhor está com você. Deus se manifesta e diz: Gideão, você irá libertar o povo de Israel, você irá libertar o meu povo das mãos dos midianitas. Gideão, logo de cara, fica confuso e achando que não, isso não poderia ser real. Afinal de contas, ele pertencia à família mais pobre da tribo de Manassés e não o bastante, ele era considerado o homem mais insignificante dentro da sua família. Gideão fica ali completamente confuso, achando que não, ele não poderia ser o escolhido, e Deus o encoraja de que sim, ele teria a vitória se ele guerreasse contra os midianitas. Mas, como eu disse, Gideão era alguém muito desconfiado, sentia muito medo, então ele pede uma prova. Ele pede uma prova para saber se de fato estava falando com o próprio Deus. E para que o anjo do Senhor não saísse ali do carvalho, que ele ia preparar uma oferta para entregar a Deus. Então ele entra na sua casa e prepara ali um carneiro, alguns pães sem fermento e também um caldo. E leva tudo isso ao anjo. O anjo então disse para que ele colocasse todo aquele alimento em cima de uma pedra, uma rocha que estava à frente do carvalho.
ele coloca. O anjo do Senhor então estava com uma estaca na mão, ele encosta naquele alimento e imediatamente aquele alimento se enche de fogo e o anjo desaparece. E é nesse momento que Gideão percebe que ele de fato estava falando com o próprio Deus. Quando Gideão percebe que ele estava conversando com o próprio Deus, ele se enche de medo mais uma vez, porque ele se acha muito insignificante para poder falar com o próprio Deus. E Deus, maravilhoso e Pai que é, ele tranquiliza o coração de Gideão, dizendo que tudo estava certo, tudo estava bem, que ele havia sido escolhido e ele seria o libertador do povo. E então Gideão, naquele lugar ali, onde o anjo conversou com ele levanta um altar de rochas para adorar a Deus e dá nome ao altar, chamando o altar de O Senhor é Paz. O Senhor é paz. Eu imagino que naquele momento em que Deus tranquiliza Gideão de que tudo daria certo, ele deve ter sentido uma paz sobrenatural. Imagina um homem que há 7 anos passava fome, tinha medo de ser morto a todo instante por um povo que estava dominando a região. E de repente ele consegue dizer paz. Era algo que ele não sentia já há muito tempo. Deus pede para Gideão que então destrua o templo que o seu pai havia erguido para os deuses estrangeiros. Um dos deuses estrangeiros era o deus Baal. Gideão era um cara que tinha muito medo, como a gente está dizendo desde o começo do vídeo. E portanto ele decide fazer isso na madrugada. Então ele destrói o templo na madrugada e constrói num lugar um templo para o Senhor e entrega ali uma oferta para ele. Uma oferta para Deus. Na manhã seguinte, as pessoas se dão conta do que havia acontecido e então começam a questionar quem havia feito isso. Quando eles descobrem que quem havia feito isso era Gideão, e é nesse momento que você tem o estupim da história, a afronta contra os deuses estrangeiros, derrubando o templo deles. É nesse momento que o povo midianita reúne seu exército, chama os povos do deserto para ajudar outros povos vizinhos e vão guerrear contra o povo de Israel. Essa situação foi extremamente necessária para que a guerra acontecesse, para que o povo conseguisse então a sua liberdade. O Espírito de Deus nesse momento se apodera de Gideão e isso é tremendo, porque Gideão só vai conseguir combater porque o Espírito de Deus era nele. Ali é o próprio Deus lutando e não o homem Gideão. E Gideão então toca uma corneta feita de chifre de carneiro e na hora que ele toca aquela corneta, ele meio que estimula, ele meio que influencia todos aqueles homens que estavam ao redor e eles se unem formando um exército para então lutarem pela sua liberdade. Nisso, Gideão também manda mensageiros para tribos vizinhas para que ele conseguisse mais ajuda para formar um grande exército contra os midianitas. Então, Gideão, com aquele jeito dele medroso e desconfiado que ele tinha, ele pede mais uma prova para Deus de que ele de fato seria vitorioso. Ele pede para Deus que, durante a noite, quando tivesse um orvalho, aquele orvalho molhasse somente um novelo de lã que ele deixaria ali fora, mas não molhasse o chão ao redor do novelo. E que, se de fato isso acontecesse, ele entenderia que ele seria vitorioso. E Deus faz isso. Mas Gideão, ainda não contente com isso, pede uma segunda prova. Pede então para que Deus inverta a situação e que na manhã seguinte ele pudesse encontrar um novelo de lã completamente seco e o chão molhado. E então Deus mais uma vez executa e Gideão percebe que ele seria vitorioso. E após as provas, Gideão então recolhe o exército e eles vão para um monte. No monte, eles estão no pico do monte e na depressão, no vale, ali está o acampamento dos midianitas. E quando eles estão ali, Deus percebe que o exército era muito grande, muito numeroso o exército do povo de Israel. Então ele diz para Gideão: vou diminuir o número de homens que vão combater, porque eu não quero que você pense que você está vencendo a guerra por você, mas sim que você está vencendo a guerra porque eu sou contigo. Então ele dá 2 ordens para Gideão. A primeira ordem era que Gideão comunicasse os homens do exército e falasse para eles que aqueles que estivessem com medo poderiam voltar para casa. Gideão faz isso e cerca de 22 mil homens voltam para suas casas, ficando apenas 10 mil.
A segunda coisa que Deus manda que Gideão faça é que leve aqueles homens até umas águas, até um rio ou algo assim, onde eles poderiam beber, onde eles poderiam matar a sua sede. E ali Gideão iria selecionar aqueles que iriam guerrear com eles e aqueles que não iriam guerrear. Então Gideão leva os homens até esse lugar onde havia água e fala para que eles bebam. Quando eles vão beber, uma parte dos homens se agacha completamente na água para conseguir beber. Outra parte apenas pega a água com a mão e lambe a água que estava naquela mão. Esses homens que lamberam a água que estava em suas mãos, como cachorros, é exatamente assim que a Bíblia coloca, eles foram selecionados para guerrear. Eles eram cerca de 300. Os outros que se agacharam não foram selecionados. E é muito interessante porque quando um homem se agacha no meio de uma guerra para beber água, ele está se tornando muito vulnerável, ficando numa posição de vulnerabilidade. Ele não consegue enxergar o que está atrás dele, ele não consegue ter momentos, reflexos rápidos. Então isso é muito interessante porque na verdade ali Deus estava selecionando os melhores homens, aqueles que estavam mais atentos e mais preparados para o que aconteceria. Então Gideão vai para a guerra com 300 homens apenas. Os homens, eles carregavam cornetas feitas de chifre de carneiro e carregavam também um jarro com uma tocha dentro. E eles vão lutar dessa forma. Quando eles estão ali naquela noite, Deus então fala para Gideão que eles já podiam atacar, eles já podiam ir para o acampamento. Porém, ele diz o seguinte: Gideão, meu filho, se você ainda estiver com medo, se você ainda estiver seguro, pode descer até o acampamento com o seu ajudante e vai escutar a conversa dos medianitas para que você se tranquilize. Então Gideão faz isso. Gideão chama o seu ajudante chamado Purá e desce para o acampamento dos medianitas. E lá ele escuta dois amigos conversando. Um diz para ele o seguinte: essa noite eu tive um sonho muito estranho. Sonhei que um pão de cevada caía dentro do acampamento, batia em uma das barracas e essa barraca virava do avesso e ficava ali completamente esticada. O outro amigo diz: é a espada de Gideão. O seu sonho quer dizer que Deus entregou o nosso povo nas mãos do povo de Israel. Seremos derrotados. Nesse momento, Gideão não tem outra saída a não ser se render, prostrar os joelhos ao chão e começar a adorar o seu Deus. Simplesmente adora o Senhor agradecendo a sua grandiosidade e volta para convocar os 300 homens. Ele então separa os 300 homens em 3 grupos de 100 e fala para que eles façam tudo o que ele fizer. Tudo o que ele fizer com o seu grupo, eles deveriam repetir. Então, pouco antes de meia-noite, o povo de Israel ataca. Eles cercam a tribo dos medianitas e começam a tocar as suas cornetas. Além disso, eles quebram o jarro e então pegam a tocha que estava ali dentro. Na hora que eles tocam a torneta e quebram o jarro, eles fazem um grande barulho e aquilo ali assusta os medianitas. Na hora que os medianitas percebem que o povo de Israel estava todo cercando o acampamento, eles entram num desespero, uma grande confusão é gerada, eles acabam matando uns aos outros e muitos deles também fogem com medo do povo de Israel. Nesse momento, Gideão manda mensageiros para avisar as tribos vizinhas que eles tinham fugido e que, portanto, era para eles fazerem cobertura. Gideão continua buscando e correndo atrás daqueles que tinham fugido. Nisso, a tribo de Efraim consegue matar 2 dos chefes dos medianitas, só que ainda tinham 2 chefes para serem mortos. Gideão continua perseguindo eles até o fim e mata os 2 chefes medianitas que faltavam e assim consegue libertar o povo das mãos dos medianitas após 7 anos de muita fome e de muita perseguição. Espero que você tenha gostado, que você tenha se identificado com esse homem, que era um homem que tinha medo, um homem que tinha falha, um homem que era considerado nada perante aqueles que estavam ao seu redor. Hoje, muitas vezes, você pode estar se sentindo assim, pequeno, diminuído, incapaz, achando que Deus jamais te usaria, achando que você jamais serviria para ser usado por Deus. Mas não creia nesse pensamento. Repreenda porque Deus olha para o seu coração. Repreenda porque Deus não está preocupado com as suas capacidades, porque essas Ele te dá, Ele te entrega, Ele te capacita. Pense que todas as circunstâncias que vivemos, elas estão aqui para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer,
para que possamos aprender certas coisas, para que possamos desenvolver habilidades que lá no futuro serão muito mais importantes. Pense dessa forma e comece a tentar tirar proveito da situação que estamos vivendo, do momento que você vive, da dificuldade que você vive. A sua dificuldade não é a dificuldade que eu passo. Eu não posso dizer se ela é maior ou menor que a minha, eu não posso dizer como ela vai acabar, quando ela vai passar, mas eu posso te dizer que Deus vai tirar fruto disso. Deus vai fazer com que isso tenha propósito em sua vida. Nada é em vão. Abra os seus olhos espirituais e comece a enxergar o que Deus tem para você nessa situação, o que Deus tem para você nessa fase. Não se distraia. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, o nosso maior inimigo tem sido a distração. Estamos distraídos. Não se distraia. Se concentre em Deus, naquilo que Ele tem para você, naquilo que Ele quer fazer em você, naquilo que Ele quer modificar dentro de você nesse momento. Beijos e até a próxima!